Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez, aparecendo de um jeito um pouco diferente, para poder trazer o melhor conteúdo para vocês e aos poucos a gente ir melhorando, ir aprendendo, ir desenvolvendo, como tudo na vida. Nada na vida a gente começa já sabendo, já sendo melhor, já sendo destaque. A gente começa aprendendo, evoluindo, errando e consertando, e muitas vezes é durante o erro que a gente aprende a ficar melhor. E estamos nós aqui, você pode ver que está um pouco diferente, o formato da câmera está diferente, as luzes estão um pouco diferentes, né? A gente está tentando trazer o melhor, como eu disse. À medida que as coisas vão ficando melhor, que vai depender das visualizações de vocês, que vão trazendo conteúdo e gostando do assunto, como no outros vídeos, nas minhas redes sociais, o pessoal gostou bastante, trouxe bastante feedback, a gente vai trazendo um conteúdo melhor, melhorando, porque é o consumo que traz a melhora, né? Como numa loja, tipo, se tem gente para comprar aquele produto, então a gente vai trazer mais produtos para poder saciar aquela demanda, não é? E assim sucessivamente com outras coisas. Então vamos direto ao assunto aqui, começando aqui a falar sobre esse livro aqui, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Altamente eficazes. Tentar assim, dar um pequeno resumo e também aprender com vocês, o que eu acho de muita importância para vocês ler. Tem gente que não tem um conteúdo, não tem um hábito de ler, mas essa é uma tentativa de fazer vocês pensarem e refletirem sobre isso, já que você não gosta de ler, não tem tempo para ler e tal, vocês podem ouvir, né? Vocês podem assistir, vocês podem pegar uma outra coisa que faça sentido para vocês melhorar. Então vamos começar aqui pela primeira parte, paradigmas e princípios. Eu acho isso fundamentalmente importante, porque vai ajudar você na sua vida pessoal, na sua vida profissional, nos negócios, no dia a dia com as pessoas. A gente precisa se capacitar, como tudo na vida, se capacitar para poder praticar determinado, como é que eu posso dizer, determinada habilidade, seja ela profissional, né, um trabalho, alguma coisa, seja ela pessoal, alguma coisa que você quer fazer para si, para se entender, ou procurar expor o que você pensa, ou então para ter relações com outras pessoas, conversar, interagir, entender porque a pessoa é daquele jeito. Isso tudo começa por você, começando a partir de você. Aí temos aqui, o primeiro capítulo, de dentro para fora. Não existe, neste mundo todo, uma superioridade real que possa ser separada de uma vida correta. Uma superioridade real. Então ele fala que é uma superioridade que realmente podemos ter como realidade, colocar em prática, tirar como exemplo, trazer para outras vidas, outras perspectivas de vida e ser bem sucedido. E ser superior, né? No caso aqui, sem uma vida correta. Não existe isso, sem uma vida correta. Você tem que fazer uma vida correta. Aí às vezes você pensa, mas fulano de tal fez coisa errada e se deu bem. Se deu bem, mas até que ponto? O que ele pagou? O que ele perdeu para poder ter aquilo que ele tem, que você vê que é bom? Às vezes tem coisas que a pessoa quer muito ser ou ter, mas acaba não tendo porque escolheu outros caminhos, fez coisas durante a vida que ela não pensou direito, ela não teve escolhas e acabou ter que tomar aquelas atitudes, trouxe coisas boas, mas as coisas fundamentais que eram importantes para ele, para aquela pessoa, ela não conseguiu, ela deixou de mão, aí acaba tentando colocar para fora, demonstrar que é feliz, demonstrar que é bem de vida de outras maneiras, seja com status, seja mostrando que tem carros, casas, sucesso, mulheres, roupas, joias, para poder satisfazer isso que tem dentro dela que ela não conseguiu. Ela conseguiu dinheiro, né? Poder monetário, mas não conseguiu a paz interior, não conseguiu ser quem ela realmente nasceu para ser, que é o quê? O propósito. Então, vamos a isso. Essa primeira introdução bem pesada
Vamos ao livro, né? Aqui, vou lendo algumas partes, porque algumas partes fazem sentido, assim, para me ajudar a refletir e a vocês também, para você ver que não é coisa que parte de mim. Às vezes o pessoal acha que é minha opinião, que eu penso assim, mas muitas vezes eu pego a opinião de outros, analiso, reviso, vejo se aquilo faz sentido e coloco em prática, né? Agora, por que eu coloquei em prática? Porque eu vi que dava certo, que eu não encontrei, assim, outras discordâncias que possam dizer que isso não é verdade. Aí a importância desse vídeo, de você interagir, de você saber o que eu falo e entender, para que você possa ver também de outra perspectiva e me mostrar. Aí a gente vai debater e dizer, isso faz sentido? Vai levar aonde a gente quer? Amém. Se for levar, bem, se não, a gente não pode continuar, a gente tem que procurar outras maneiras. E eu estou totalmente aberto a isto. Mas vamos ao livro, que é o que importa. Ele diz aqui logo no começo, depois de mais de 25 anos trabalhando com pessoas em empresas, você já vê que aqui já pega num ponto mais profissional e de negócio. Mas como eu disse nas minhas redes sociais, lá nos vídeos que eu postei, composto por pessoas. Você tem que se lembrar disso. Tudo que você fizer na vida vai ter pessoas, a não ser que você vá morar no mato. No mato ou no deserto, na Antártida, que tipo, é só vocês e alguns animais que você encontrar. Aí sim, mas como não é a realidade, não é o que nós vivemos, isso aqui é fundamental aprender. Aqui ele diz empresas, né? Universidades, ambientes conjugais e famílias, para você ver onde isso se aplica em vários setores. Eu acho que em todos os setores, como eu disse, se lida com pessoas, né? Este livro é importante. Estive em contato com diversos indivíduos que atingiram uma posição social de sucesso invejável. Tipo, ele teve contato com pessoas bem-sucedidas e que muita gente tem inveja da posição que elas tinham. Mas como ele chegou até esta posição? Vamos descobrir. Mas estava em conflito. Olha, veja bem, ele chegou à posição que era realmente invejável por muita gente, mas estava em conflito. Como alguém pode chegar a uma certa posição que é invejável por todos e está em conflito com o quê? Sentindo uma profunda necessidade de conquistar mais coerência e eficácia profissional. Se um cara, um homem ou uma mulher chegam a um status profissional invejável, de sucesso, e mesmo assim se sente, vamos dizer, incompleto, querendo mais coerência no que está fazendo, no que é, e eficácia pessoal. O que ele quis dizer com eficácia pessoal? Ele fez alguma coisa que ele fez várias coisas erradas pessoalmente, né? Isso a gente vai descobrir. Bem como relacionamentos mais satisfatórios com os outros. Aquilo que eu falei antes. Tipo, ele chegou numa posição de sucesso invejável, mas durante o processo ele não teve relacionamentos satisfatórios com os outros. Não teve aquela humanidade, aquele saber de tirar de dentro para fora. Porque o que está dentro de você é o que está dentro de outras pessoas. E você compreendendo você, a partir do momento que você compreende você, você compreende outras pessoas. E assim a gente vai evoluindo. Aí, suponho que muitos dos problemas que foram discutidos comigo lhe sejam familiares. Agora vamos chegar aqui a um ponto entre muitos tópicos que ele fala aqui, que é o quê? Declarações de pessoas que deram a ele, quando conhecer, né, de situações que viviam e queriam melhorar. Situações reais. E que se encaixam na realidade de muitas pessoas, e com certeza de você também. Algum desses, eu grifei aqui alguns, como eu vou mostrar aqui, ó, fica melhor. Eu grifei alguns aqui porque eu achei mais importantes. Tem aqui essa outra folha aqui, essa outra página aqui. Muitos e muitos, ó. Mas eu vou ler só alguns que eu acho que não tem necessidade de ler todos. Se você quiser ler todos, você compra um livro. Aliás, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês quiserem comprar o livro, vocês usarem o meu link para vocês poderem ter acesso a um melhor produto e
e de fato onde você possa comprar com segurança, né? Aí vamos aqui. Não, já me adiantei aqui. Aí eu não li os outros, como é que eu vou pra frente se eu não li os outros? Peraí, deixa eu tomar uma aguinha aqui, né? Que essa é uma conversa, como eu falei, aberta. Trazer o mais transparente possível para vocês. Para a gente poder conversar mais tranquilo. 10 minutos, quase 11 minutos de vídeo. Mas nós estamos aqui, apenas começando ainda. Aqui é certo, supondo que muitos dos problemas que foram discutidos comigo lhes sejam familiares. Aí vamos a eles agora. São pessoas que disseram desses relatos aqui. Definir e atingir meus objetivos profissionais. Desfruto de um tremendo sucesso em minha vida. Mas isso me custou a vida pessoal e familiar. Custou a vida pessoal e familiar. Até que ponto ter um sucesso profissional, um tremendo sucesso, como ele diz aqui, e perder a vida pessoal e familiar? Aí isso é o ponto onde eu quero dizer, isso vai depender de você. De você se conhecer, saber quem você é para poder, quando chegar nessas, vamos dizer, ocasiões, situações, você saber o porquê você está escolhendo e o porquê você não está escolhendo. Às vezes é importante, para algumas pessoas, como tem diversos tipos de pessoas, a vida pessoal e familiar não é tão importante. O que é importante para ele é sucesso em minha carreira. Tem as outras pessoas também. Só que a gente sabe que no longo prazo isso não se sustenta, né? O que adianta eu ser bem sucedido, ter tudo bonito que todo mundo quer em 5, em 10 anos e passar os outros, vamos dizer, no mínimo aqui 30 anos ou 40, sem ter uma vida pessoal e uma família bonita, uma família respeitável, uma família que te agrade, que te motiva a viver. Aí como eu disse, aí quando a pessoa não consegue isso, vai pro outro lado, que é o quê? Drogas, mulheres, sucesso não. Qual outra, assim, ganância, várias outras coisas para poder suprir essa falta que faz. Vamos continuar aqui. Parece que eu não conheço mais minha mulher e meus filhos. Tá vendo onde nós estamos indo? Para onde nós estamos indo? Coisas que muita gente não quer tocar no assunto, não quer falar, não quer se expor para isso e acaba deixando para lá. Mas aí o problema disso é que se você deixa, então outros de fora vão vir e falar o que eles acham, o que eles querem. Depois você fica se perguntando, mas por que minha esposa é assim? Por que minha esposa se tornou assim? Por que meus filhos se tornaram assim? Né? Porque você deixou, né? Pensou mais em você do que neles. Nem mesmo sei se ainda conheço a mim mesmo. Nem mesmo sei se conheço a mim mesmo. Pronto, ele se perdeu, como eu disse desde o começo. Ele precisa se conhecer a si mesmo. Se você não conhece a si mesmo, como é que você vai conhecer outras pessoas? Ou o que realmente importa para mim. De novo, o que realmente importa para você? O que realmente importa para você? Eu dei esse silêncio aqui dramático para que você possa refletir. Não para ficar me ouvindo aqui falando, mas o que importa para você? Faça sempre essa pergunta. Fico me perguntando, olha aqui como ele termina. Fico me perguntando, valeu a pena? Valeu a pena? Valeu a pena até que ponto? Poderia ter valido a pena quando estava tudo dando certo, bonito, como eu disse, ostentando, ganância, carros, casas, dinheiro, mulheres, homens, várias coisas, mas o ser humano não foi feito para isso. Essa que é a questão. O ser humano não foi feito para isso. E chega um momento que acaba o sentido para isso. Um cafezinho, né? Enquanto você reflete aí. No momento, no curto prazo, é sempre muito bom, mas a gente não vai viver no curto prazo, né? Algumas pessoas parecem que querem viver no curto prazo mesmo.
Aí você tem que saber se quer seguir essas pessoas ou não, né? Eu quero viver muitos, muitos anos por aqui para ajudar e melhorar e aprender muito, muito, muito mais. Aí o próximo, isso aqui só foi um relato 1, viu? Só foi um relato 1, já foi essa cacetada. Ainda tem outros assuntos aqui. Vamos embora? Vamos ver se você aguenta. Comecei um novo regime. O 5º, só neste ano. Isso aqui eu acho interessante porque, como tem um pessoal aqui que já me conhece e tal, sabe que eu gosto de malhar, malho há muito tempo. Assim, sem parar, tirando a pandemia, né? Eu já tenho 6 anos que eu tô malhando direto. Mas eu já malhei um tempo antes, parei, depois voltei. Minha primeira, assim, experiência com academia, eu tinha 10 anos, pô. Tinha uma academia próximo à minha casa que eu ia, todo dia eu ficar lá começando, não podia malhar naquele tempo, há muito tempo atrás. Não podia malhar, mas eu tava lá, olhando a máquina. Quando o instrutor saía, eu ia fazer um exercício em uma máquina, ia em alguma bicicleta, ia na bicicleta, fazia, pegava alguns pesos e ficava pensando, eita, mais tarde, quando tiver mais velho, eu vou malhar, eu vou ficar bem fortão, porque eu assistia Dragon Ball, né, os desenhos de luta, e queria ser forte, que nem uns caras, pô. A referência minha era essa, e de muita gente que está me assistindo, que é o meu público, sabe disso. Eu não preciso dizer, por isso que a gente se identifica. Eu sei o que vocês passaram, porque eu passei também. Certo, comecei um novo regime, o 5º só neste ano. Sei que estou gordo e desejo mesmo mudar. Pronto, aqui já é um ponto interessante. Quando a pessoa sabe que está gordo e deseja mudar, aí é um ponto que vale a pena a gente insistir e dar atenção para poder ajudar aquela pessoa. Mas quando a pessoa não quer, não está disposta, está feliz consigo mesmo do jeito que está, beleza, tranquilo. Agora saiba também que você vai ter as consequências disto. Vai ter as consequências dessa sua escolha. Possa ser que algumas vezes seja bom, mas outras vezes, pelo número, a gente tem que pegar a porcentagem de pessoas que temos como exemplo, maiores exemplos. Vai ser ruim. Ser ruim para você em vários quesitos. E a gente vai descobrir. Estudei todas as novas informações, estabeleci metas e assumi uma atitude mental positiva, dizendo: eu posso conseguir. Eu posso conseguir. Mas veja bem, só dizer, só imaginar, não funciona nesse universo. Pode ser que em outro universo, em outra realidade, isso funcione. Mas nesse universo, você realmente... Eu sou, como o pessoal me conhece, eu sou firmemente adepto a esta filosofia de mentalidade positiva. Eu posso conseguir. Mas a gente tem que se pressupor a fazer o que precisa ser feito. Se eu não consigo, por causa de algum problema assim mental, de que eu não consigo parar e ir atrás das coisas que eu preciso fazer, então a gente tem que conseguir, a gente primeiro que ajeitar a sua mente, para depois o seu corpo. É isso que algumas pessoas não entendem. E isso leva tempo, não é do dia para a noite, é aos poucos. Mas não consegui. Continuando aqui. Eu posso conseguir, mas não consegui. Depois de algumas semanas, relaxei. Pelo jeito, sou incapaz de manter uma promessa feita a mim mesmo. Esse aqui é o relato dele, né? Olha como ele pensou. Ele passou um tempo, não consegui. Mas por que não conseguiu? Quanto tempo foi que ele tentou? Depois de algumas semanas, relaxei, ele disse aqui. Mas por que você relaxou? Porque você precisava de alguém ali lhe incentivando, porque você precisava ouvir algumas coisas que te ajudassem a continuar. Você procurou ir atrás dessas respostas? Não, mas o problema é esse, que às vezes a gente procura a resposta sozinho, né? Próximo, vamos pro próximo, tem muitos aqui. Meu filho adolescente é rebelde e usa drogas. Por mais que eu tente, ele não me dá ouvidos. O que posso fazer? O que será que podemos fazer? Por que ele chegou nessa condição? O que ele aprendeu?
né? O que influenciou ele aí? Foi negligência dos pais que deixaram acontecer, viram coisas e não corrigiram e não fizeram alguma coisa? Ou não teria jeito, ele realmente poderia, ele teria pelo ambiente onde estava, ele seria suscetível a levar a isso? Eu acho que não. Acho que muita coisa poderia ser feita, mas muita gente não quis fazer. Próximo. Gostaria de ensinar a meus filhos o valor do trabalho, mas sou obrigado a supervisionar cada movimento se quiser que eles façam alguma tarefa e aguentar reclamações o tempo todo. Acabo fazendo tudo sozinho. É mais fácil. Porque as crianças não conseguem fazer suas tarefas com alegria sem serem forçadas. Aí, por que será? Será que existe um jeito de fazer elas fazer suas tarefas sem precisar ser forçadas? Será que você procurou saber, se informar, ler livros atrás de livros, perguntar, ver exemplos, procurar saber onde deu certo e onde deu errado? Ou a gente só imaginar, não consigo e pronto? Como eu não tenho a resposta, então o que as pessoas pensam? Como eu não tenho a resposta, então a resposta é não fazer nada. É deixar do jeito que está. Isso foi condicionado na mente das pessoas. Próximo. Quando meus amigos e parentes alcançam algum sucesso ou recebem algum reconhecimento, eu os congratulo com entusiasmo, mas no fundo fico remoendo o despeito. Por que me sinto assim? Isso acontece muito. Você sabe disso? Aquele amigo, tipo, dois amigos que são ali, tipo, cresceram junto, passaram por várias coisas juntos, mas chega um determinado momento que um começa a ser bem mais sucedido, começa a ter mais oportunidades, começa a crescer, ficar melhor, mais rico, com mais coisas, começa a ter as coisas que você queria ter, começa a pegar ou se relacionar com aquela menina que você queria ficar, que você gostar, que você gostava, e você começa a pensar, poxa bicho, começa a se sentir mal, né? Por que não eu? Você com certeza se perguntou. Do mesmo jeito do outro lado, as meninas, as mulheres também pensam, por que aquela menina teve aquela chance, por que aquela menina ficou melhor, o que foi que ela fez, e tá com um homem que eu queria estar e tal. Mas por que a gente se sente assim? Sendo que a gente sabe que muitas vezes a gente sabe o motivo. Tipo, sabe por que determinada pessoa teve alguém na família, teve alguém próximo a ela que deu a oportunidade. Eu gostei de tu, eu quero que tu me ajude nisso e tu vai ganhar tanto. Ou então tu vai viajar para esse lugar aqui e lá tu vai ter oportunidades, vai conhecer pessoas e tal. E tipo, tudo bem isso acontecer. Isso é a maior prova de que se acontece com alguém próximo a você, pode acontecer com você. É isso que as pessoas não conseguem entender. Elas preferem gostar e idolatrar pessoas que do outro lado do mundo, que elas nunca verão, que nunca saberão que elas existem, do que ajudar e estar próximo daquelas pessoas que estão próximas a elas. Só que tem um porém também. Tem um porém também. Essas pessoas que tiveram oportunidade, que cresceram, que se desenvolveram e ficaram melhor e conquistaram as coisas mais rápidas, elas acabam desenvolvendo um certo tipo de pessoa que não vale mais a pena você ser amigo, não vale mais a pena você ter o seu círculo social. Por causa do quê? Por causa do dinheiro, por causa da ganância. E isto, né, muitas vezes é prejudicial. Todas as vezes é prejudicial, né? E você acaba, tipo, não querendo mais aquela pessoa, ou então acaba aceitando isso, se corrompendo também para poder desfrutar daquilo que aquela pessoa pode lhe oferecer. Você acaba se aproximando dela não porque gosta, porque tem como referência, ou porque ela traz alguma coisa boa, mas sim porque você percebe que nela você pode ter alguma oportunidade de sugar alguma coisa, de tirar alguma coisa dela.
E muitas das vezes as pessoas que chegam nesse status assim elevado deixam isso acontecer por causa da pessoa que se tornou. Porque é triste, mas a gente vai tentar consertar isso aqui. Vamos tentar. Porque, como eu disse no outro exemplo, vai depender de você querer ou não. Próximo. Meu casamento empacou. Nós não brigamos nem discutimos. Simplesmente não nos amamos mais. Fizemos terapia de casal, tentamos inúmeras outras alternativas, mas não conseguimos mais ressuscitar os sentimentos antigos. E aí, o que você acha disso? Isso aí também acontece muito. Aqueles relacionamentos que começam, não começam sem saber o porquê vão se unir, porquê vão estar juntos, porquê gosta um do outro, o que é que o outro tem que você valoriza, que você quer como exemplo, que você quer como exemplo os seus filhos, que você quer estar perto, que você quer aprender, que mexe com você, com o que você sente, com o coração, o que vocês vão construir. Hoje em dia, muito relacionamento é isso, a gente tem que olhar para o outro e ver o que é que a gente vai construir. Como tempos atrás, com o começo da humanidade, das primeiras civilizações, as pessoas se uniam para poder sobreviver. Porque, a união tinha a ideia de que, você sobreviveria mais, viveria mais. Por isso que foi desenvolvendo a sociedade, as cidades, estados, nações, para poder sobreviver. E assim, a mesma coisa no relacionamento. Mas tudo começa com um porquê, um entendendo o outro, o que o outro tem a oferecer e o que o outro não tem. Aí é que tá. Hoje em dia, muitos casais se relacionam por causa do problema anterior. Porque viu que uma pessoa está bem melhor, eu posso me relacionar com ela e tirar o que ela tem para mim, para que eu possa melhorar de vida. E acaba, quando chega num certo momento, depois que isso passa, chega um momento que isso não é mais importante, vamos dizer assim. Não é mais importante o status, a roupa, os carros, o sucesso. E fica o quê? Tem que saber o que você quer que fique. É isso que é a base que vai deixar suportar todos os problemas que acontecer, né? E continuar. Vamos para o próximo, senão a gente vai passar o dia todo. Não, no caso aqui, acabamos, né? Acabamos com esse aqui. Esse aqui foi só um relato, aqui. E só um relato já deu quase 30 minutos de vídeo. Agora ele vai começar a falar aqui sobre como uma experiência dele, acontecimentos que aconteceram, de experiência e o que ele fez e como ele aprendeu também a resolver esses problemas. E vamos continuar, senão vai para 3 horas esse vídeo. Aí ele começa aqui, só vou ler só essa parte. Estes são problemas sérios, dolorosos, problemas que não podem ser resolvidos por paliativos imediatos. Aí ele fala aqui: minha esposa Sandra e eu, há alguns anos, enfrentamos esse tipo de situação. Aí ele vai dar um exemplo do filho. Um de nossos filhos enfrentava um período difícil na escola. Ia mal nos estudos, não sabia nem mesmo seguir as instruções para fazer as provas. Como poderia ir bem nelas? Socialmente era imaturo, criando constrangimentos frequentes para a família. Nos esportes era fraco, pequeno, magro e sem coordenação. Por exemplo, no beisebol, dava atacada antes mesmo de a bola ser jogada. Os outros riam dele. Sandra e eu vivíamos atormentados pela vontade de ajudá-lo. Pensávamos que o sucesso, ele colocou aqui entre aspas, o sucesso era importante em todas as áreas da vida, principalmente em nosso papel de pais. Você vê aqui um exemplo que acontece muito também na vida de diversas pessoas. Ele ama o filho, eles são um casal unido, só que o filho não consegue, vamos dizer assim, atender às expectativas que muita gente
queriam que eles atendessem aquela determinada situação. E os pais se sentiam, assim, frustrados por não conseguir ajudar o filho a desenvolver aquilo para que ele possa ser, vamos dizer, destaque. Só que o filho queria ser destaque daquilo. Aí ele dá aqui diversas... ele continua aqui, eu não coloquei tudo, né, mas ele continua aqui falando que passou diversas horas tentando ajudar o filho, fazendo isso, não, repreendendo outras pessoas que riam do filho dele, não faça isso, ele está aprendendo e tal, né? Aí dando os parabéns, não, filho, você consegue, você vai, e, tipo, motivando, incentivando, e ele não estava conseguindo, não estava se desenvolvendo. Aí ele continua aqui. E o nosso filho chorava e dizia que nunca aprenderia e que não gostava mesmo de beisebol. E o nosso filho chorava e dizia que nunca aprenderia e que não gostava mesmo de beisebol. Nenhuma das nossas atitudes parecia ajudá-lo e estávamos muito preocupados. Nós podíamos ver o efeito da situação em sua autoestima. Tipo, ele estava tentando ajudar o filho para que ele fosse melhor, mas não estava tendo resultado. O filho estava ficando triste por não ter o resultado e ele estava se sentindo, como foi que ele usou aqui a frase que eu já esqueci, eles estavam ficando preocupados, né? E também aquele sentimento de incompetência, não, de frustração, né? Por não conseguir ter o resultado que queria e não poder fazer nada, porque, como eu disse, é o filho, é a vida do filho, não é deles. Aí ele fala que começou a pesquisar, como ele trabalhava fazendo um programa de desenvolvimento para a IBM. Para quem conhece, a IBM é uma empresa bem grande. Aí ele começou a fazer uma pesquisa, continuando aquilo que ele falou. Enquanto pesquisava e preparava esse material, interessei especialmente pelo modo como a percepção se forma e como ela determina a maneira de nós vermos as coisas. E a maneira como vemos determina nosso comportamento. Relé novo. Enquanto pesquisava e preparava esse material, interessei-me especialmente pelo modo como a percepção se forma e como ela determina a maneira de nós vermos as coisas, e a maneira como vemos determina o nosso comportamento. Tipo, é o quê? Depois é bom você pesquisar sobre percepção. A nossa percepção é o que a gente consegue tirar do que a gente vê, ouve, cheira, toca, né? E sente o sabor. Esses são sentimentos, são, vamos dizer assim, estímulos que levam para o cérebro, e o cérebro traduz isso, codifica, interpreta para que a gente possa entender. Basicamente é isso, a percepção e a vivência do que a gente passa durante a vida. Tipo, o que eu passei na minha vida com determinada pessoa, com determinada situação, até o tempo. Tipo, pessoas que viveram em um local que é mais frio, tendência a frio, têm uma percepção diferente de determinados assuntos, de ver aqueles assuntos de um certo jeito. Mesma coisa que quem vive em locais assim, vamos dizer, mais quentes. Para você ver como é a importância dessa questão da percepção. E quando você é influenciado assim, por diversas coisas do exterior para dentro de você e modifica o que você pensa e reage àquilo e entende as coisas do mundo, é super importante você entender sobre isso, não acha? Um exemplo bem assim, como eu estudo arte também e sou designer, eu li uma vez, eu não vou me lembrar agora qual foi o livro, nem de quem foi, mas eu me lembro que você lê as coisas assim e vai gravando na memória aquelas que mais chamam a atenção. Mas é o quê? Sobre a arte. Quando você vê um quadro de um artista bem famoso, ele fez um quadro, passou horas e horas fazendo aquele quadro, dias, né? Semana, meses. Eu sei muito bem como eu trabalho com arte, eu sei que dependendo do trabalho demora muito tempo, você quer sempre entregar o melhor.
Aí ele termina o quadro, coloca numa exposição e naquela exposição diversas pessoas vão ver aquele quadro e ter uma visão diferente. Tipo, muitos quadros, pessoal, eu vou dar um exemplo da Mona Lisa. Muita gente olha a Mona Lisa e pensa, nossa, que linda. Ou então outros quadros do Rembrandt, Caravaggio, vários outros aí são bem conhecidos. Cada pessoa, quando olha uma imagem dessa, uma arte dessa, tem uma experiência diferente. Tipo, tem gente que gosta, isso acha maravilhoso. Tem gente que olha e não vê nada demais. Não passa nada. Por quê? Porque aquela determinada, vamos dizer assim, imagem que foi construída, as cores, o formato, as formas, né? O contraste entre as cores, a união, a mensagem, a imagem, o formato, o ângulo de que ela foi feita, tudo aquilo acaba influenciando você, mesmo que você não tenha ciência disto. Por isso a importância do design, muitas vezes nas empresas, na vida, na educação, porque é diversas maneiras que você tem como influenciar as pessoas sem que elas percebam. Aí para você ver que tipo, o quadro, uma imagem de um artista assim, não está, vamos dizer, tudo na imagem em si. Muita gente pensa, ele fez aquela arte e está tudo ali. Na imagem ele deu de tudo. Não, vai muito do conhecimento que você, como pessoa que está vendo, que está analisando aquela imagem, tem para poder entender o que aquela imagem quer passar. O que o artista pensou, o que o artista quis dizer com aquela imagem. Isso tudo é muito importante, mas aí você adquire como? Tendo experiência, percepções sobre diversos temas, trazendo para você e evoluindo com isso. Aí você tem uma visão. Por isso que muita gente gosta de arte. Quem tem, vamos dizer assim, percepções e experiências maiores ou diversas, acaba vendo as coisas diferentes. Enquanto os que não, só tem, vamos dizer, determinada coisa, quando chega para ver uma obra de arte tipo de Michelangelo, esqueci de falar de Michelangelo como artista, Michelangelo, muita gente nem, assim, olha assim e diz, certo, uma imagem montada, recortada, e aí? Não sente nada, porque ela não teve uma experiência de vida que possa ver e sentir o que aquela imagem quis dizer. Aí isso é percepção. Eu passei um pouquinho do assunto para falar da percepção, porque eu acho que realmente é importante você entender isso, porque isso você traduz para outras coisas da sua vida. Às vezes a gente tem experiência com pessoas e não entende, porque ela não entende o que você quer falar. Ou então a gente não entende porque ela está se comportando daquele jeito. Por quê? Porque o que a gente passou, a nossa experiência de vida é diferente da dela. É que está a inteligência de saber entender isso e lidar do melhor jeito possível. Quem não sabe lidar vai ser ignorante, vai falar mal, né? Vai se sentir ressentido. E tipo, são coisas que não ajudam, né? Só piora as coisas, porque machuca você, não machuca a outra pessoa, você fica ressentido, fica amargurado e não ajuda nada. Quanto ao outro lado você poder tentar entender, procurar respostas, se sentir melhor, né? E procurar entender como ela conseguiu aquilo, como ela faz aquilo e trazer para a sua vida. Pronto, dito isto, ele começou voltando aqui ao texto, ele começou a pesquisar sobre a percepção e começar a entender como poderia aplicar aquilo na vida do filho, né? Como ele poderia ajudar o filho a entender aquelas coisas, e não o que ele queria. Aí aqui ele continua. Aí isso me levou ao estudo de teoria, umas teorias que ele pesquisou, efeito Pigmalion. É bom vocês pesquisarem também, eu ainda não pesquisei, mas é por isso que eu não posso falar aqui. Mas ele dá uma breve entendimento de como funciona aqui. Aí continuando aqui, outra parte. Aprendi que precisamos enxergar as lentes que usamos para ver o mundo. Aprendi que precisamos enxergar as lentes que usamos para ver o mundo, assim como o mundo propriamente dito, e perceber que
estas lentes modelam nossa interpretação de mundo. Quer dizer o quê? Aprendi que precisamos enxergar as lentes que usamos. Enxergar as lentes que usamos para ver o mundo. O que eu falei? Cada um tem sua lente, tem seu jeito de ver a vida e o mundo, né? Cada um tem o seu. Então a gente precisa entender isso para depois avaliar a pessoa, saber por que ela faz aquilo e como ela toma aquelas atitudes. Aí depois ele fala que conversou com a mulher e tal, para poder aplicar aquilo na vida do menino. E chegaram a uma conclusão de que, vamos aqui continuar. Quando examinamos honestamente nossos sentimentos mais profundos, entendemos que nossa percepção da situação nos leva a crer que ele era incapaz, de certo modo atrasado, o filho dele, né? Tipo, muitas vezes as pessoas não querem pensar nem falar sobre isso, que é o que? Eles foram honestos, como ele fala aqui. Quando examinamos honestamente nossos sentimentos mais profundos, entendemos que nossa percepção da situação nos leva a crer que ele era incapaz. O quê? Eles foram honestos, viram que realmente o filho não tinha capacidade de jogar beisebol do jeito que ele queria, de melhorar nas provas. Eles perceberam isso e foram honestos. Tipo, ele não tem capacidade. Ele tem que adquirir a capacidade ainda. Aí ele fala aqui, ele bota até entre aspas, de certo modo atrasado. Por mais que insistimos em atitudes e comportamento, nossos esforços eram ineficazes. Por quê? Apesar de nossas ações e palavras, a mensagem real que emitimos era: você não é capaz, você precisa ser protegido. E é isso que muitos pais fazem. Tipo, eles estão querendo incentivar o filho a fazer uma coisa do jeito deles, do jeito que eles pensam, incentivando. Só que ao invés de estar ajudando, está atrapalhando. Primeiro a gente tem que saber se o menino era capaz de fazer, se ele queria fazer, e não impor o que a gente queria que fizesse. E a consequência disso era o quê? Você inconscientemente estava dizendo para ele que você não é capaz. Como é que ele dizia isso? Quando você obrigava ele a fazer, ele ia lá, fazia errado, né? E começava a perceber que não conseguia. Só que na cabeça do pai, que não estava passando pelo processo, ele poderia conseguir. Você precisa ser protegido. Aí passa para ele de novo, tem uma percepção, o menino, qual a percepção que ele está tendo, já que ele está sendo exposto a essas situações, e o que o pai fala, e que a mãe fala, e o que acontece com ele, de que ele precisa ser protegido, ele precisa que alguém fique incentivando, ele precisa que alguém faça as coisas por ele, procure a resposta por ele, sendo protegido. Só que depois, quando fica mais velho, o que acontece com muita gente, a gente não é protegido a vida toda. Chega um momento que a gente precisa se proteger, precisa proteger outros. Como é que a gente vai proteger outros se a gente não aprendeu a se proteger? Aí é onde muita gente erra. Começamos a perceber, continuando, começamos a perceber que, se quiséssemos mudar a situação, aqui, mais uma vez, um pensamento honesto, se quisermos mudar a situação, porque ele estava fazendo aquilo e a situação não estava mudando. Aí por que ele ia continuar? Não poderia, né? Aí ele fala aqui, precisamos mudar a situação, precisamos primeiro mudar a nós mesmos. Olha aí, olha aí. Ele passou vários tempos, vários momentos tentando mudar o menino, tentando mudar a criança, tentando mudar o que ela pensava, o que ela agia, ou como ela fazia. Só que o problema não estava na criança, o problema estava nela, nos pais, que não conseguiam ver, não conseguiam entender que estavam atrapalhando a vida do filho, forçando ele a ter uma percepção de mundo da qual não era que os pais viviam, né? Tem que ser a dele mesmo, do menino. Precisamos mudar nós mesmos, e para isso precisávamos primeiro mudar nossa percepção.
precisávamos primeiro mudar nossa percepção. Aí voltando àquilo que tudo que eu falei. Ele perceberam que a percepção, a historicidade da vida dele, do que eles foram expostos, como criar um filho, o que eles aprenderam, como deveria ser as coisas e que estavam colocando em prática, não estava tendo resultado. Então quer dizer que o que ele aprendeu como certo na vida, aprendeu uma coisa e ela tem que ser assim, como muita gente pensa, eu tenho que viver em festas, eu tenho que viver para ir para festas, para viajar, para fazer as coisas e tal. Quando muitas vezes isso não é verdade, é uma coisa que você quer que seja verdade. Mas aí você quer outras coisas na vida, você quer outras coisas. Só que o que você acredita não vai ajudar o que você quer. E para que você consiga o que você quer, você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar suas percepções para que você possa ter o resultado que você quer. Esse é o grande, vamos dizer assim, ponto. Não só para o filho, mas para nossas vidas. Ensinar as crianças, mas também para nós mesmos. A gente às vezes quer mudar a criança, saber, sem conseguir mudar nós mesmos. Né? Se você não muda você, é aquilo que eu disse. Se você não consegue mudar você, entender você, o que está dentro de você, como é que você vai entender os outros? O que os outros estão passando? Qual percepção você está vendo do mundo? E é isso, meus amigos. Era isso que eu queria falar com vocês hoje. Falei bastante coisa, já vai em 50 minutos. Eu acho que foi um conteúdo muito bom para várias pessoas refletirem e vai agregar muito. Se vocês puderem, revejam, porque às vezes algumas coisas vocês talvez não entendam de primeira. É isso. Obrigado pela atenção aí de vocês. Vou editar o vídeo, espero que vocês tenham paciência, porque talvez vai demorar um pouco para sair, vai demorar um pouco. E vamos tentar sempre melhorar, né? Como eu disse, dependendo do retorno de vocês, eu trago mais coisas, melhoro os vídeos, mais qualidade. É tudo aquela questão de investimentos. Como é que eu posso dizer? Se você faz, eu faço mais, né? Consideração, é essa palavra que eu queria dizer, uma consideração de você entregar, né? 10. Ele entregou 10, então eu vou entregar no mínimo 10 também, né? Se eu quiser mostrar quanto eu estou envolvido, eu entrego 15, 20. E é isso. Qualquer coisa vocês perguntem a mim, se quiser explicação de alguma coisa vocês entenderem, eu estou aqui sempre nas redes sociais. Vocês comentam aí. E é isso. Me segue aí me sigam e se inscrevem aí se o conteúdo foi bom, foi agregador para vocês. Porque à medida que eu for melhorando, eu vou postando mais, né? E vocês ficarem sempre por dentro do como eu penso, de por que eu faço algumas coisas, como eu já falei com o pessoal na rede social. Tudo acontece por motivo, razão, circunstância, né? A gente tem que saber entender o porquê, né? E não achar que as coisas aconteceram sem ter nenhum, vamos dizer assim, embasamento. E procurar sempre, como eu digo, evoluir. Melhorar. A gente está em constante evolução. Não é do dia para a noite, mas o importante, como eu disse aqui no começo, no caso da pessoa gorda, a gente precisa querer ir atrás e procurar as respostas, os resultados. Se a gente não conseguir sozinho, a gente precisa de outras pessoas que nos ajudem. E não tem problema nenhum nisso. Cada um tem o seu tempo, a sua história e o seu jeito de vencer na vida, de conquistar as coisas. E eu espero ter ajudado algumas pessoas com esse vídeo, por enquanto poucos, né? Mas de alto valor, que muita gente não tiveram acesso, né? Por causa das percepções de que talvez não precise ter acesso e achar que tem resposta para tudo. Mas vamos continuar. Vamos indo, trabalhando, evoluindo, né? O máximo possível, um dia de cada vez. Obrigado, pessoal, e até a próxima. Tamo junto.